Aí de pé, vamos ler a Bíblia. Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. A partir do verso 31. Marcos 7, 31 até o 37. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Trouxeram um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Vamos cantar? Eu sou feliz. Quem é feliz? Dá um sorriso. Vamos lá? Eu sou feliz porque Cristo quer. Eu sou feliz porque Cristo quer. E ser feliz não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque Cristo quer. Vem na igreja. Vem à igreja porque Cristo quer. Vem à igreja porque Cristo quer. Vir à igreja não é coisa qualquer. Vem para a igreja porque Cristo quer. Tenho paz. Eu tenho paz porque Cristo quer. Diga, eu tenho paz porque Cristo quer. E ter paz não é coisa qualquer. Eu tenho paz porque Cristo quer. Saúde. Tenho saúde porque Cristo quer. Diga, tenho saúde porque Cristo quer. E ter saúde não é coisa qualquer. Tenho saúde porque Cristo quer. Alegria! Alegria porque Cristo quer. Tenho alegria porque Cristo quer. Ter alegria não é coisa qualquer. Tenho alegria porque Cristo quer. Tenho dinheiro. Tenho dinheiro porque Cristo quer. Deus quer abençoar sua vida financeira. E ter dinheiro não é coisa qualquer. Tenho dinheiro porque Cristo quer. Agora olhando nos olhos de quem está perto de você, diga: amo você porque Cristo quer. Olhe nos olhos e diga: amo você porque Cristo quer. Amar você não é coisa qualquer. Amo você porque Cristo quer. Amém. Não pode sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. O propósito de Jesus, o propósito dos evangelhos, principalmente de Mateus. Mateus escreveu para os judeus, exclusivamente para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. João, o propósito de João foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então o propósito de Mateus foi mostrar que Jesus é o Messias.
E Jesus operou muitos milagres que foram profetizados no Velho Testamento, milagres que o Messias faria. Jesus teria que fazer como Moisés fez. Moisés mandou vir pão do céu e veio pão do céu. Por isso que Jesus multiplicou os pães por 2 vezes. Porque lá no capítulo 18, me parece, de Deuteronômio, Moisés havia profetizado que Deus traria um profeta semelhante a ele. E que esse profeta faria as obras que ele fez e faria obras maiores do que ele estava fazendo. Então, por isso que Jesus multiplicou por 2 vezes os pães. Jesus teria também que expulsar demônios. Jesus teria que ressuscitar mortos. E ele fez isso por várias vezes. Ressuscitou lá o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7. Capítulo 11, ressuscitou a Lázaro. Ele fez várias ressurreições para mostrar que ele é o Messias. E um dos sinais que ele teria que mostrar é curar um surdo mudo de nascença. O cara teria que nascer surdo e teria que nascer mudo. Ele teria que nascer. Foi este caso aqui. Jesus curou um surdo, um mudo. E no capítulo 9 de João, Jesus também curou um cego de nascença, para provar que ele é o Messias. No capítulo 9, teve uma confusão muito grande. Irmão, depois podem ler. João capítulo 9. Os fariseus não queriam aceitar. Chamaram os pais do cego. Ele nasceu cego? Nasceu. Ele era mendigo? Era. Você tem certeza que ele nasceu cego? Nasceu cego. Depois os fariseus fizeram um interrogatório para os vizinhos daquele cego, que tinha sido cego e agora enxergava. Chamaram os vizinhos. Olha, vocês conhecem esse moço? Conhecemos. Ele era cego? Ele era cego. Ele nasceu cego? Nasceu cego. Nós somos vizinhos dele, o pai, a mãe, nós lembramos quando ele nasceu cego. Os fariseus não queriam aceitar Jesus como Messias, em hipótese nenhuma. Então Jesus operava vários sinais, vários milagres, para mostrar para os judeus e mostrar para todos nós que ele é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E aqui ele curou este surdo e mudo. O surdo tem dificuldade de falar, é o óbvio. Não é o óbvio. Para ele falar bem, ele tem que ouvir. Para ele falar bem, ele tem que ouvir. A criança, não é perfeita, ela nasce ouvindo bem e ela vai aprendendo a falar. À medida que ela vai ouvindo o papai, a mamãe, a família falar. Então, para falar bem, tem que ouvir bem. Então, a Bíblia nos diz aqui que esse moço era surdo e pelo fato de ser surdo, ele também não falava bem. Talvez ele era bem gago. Ninguém entendia nada do que ele falava. Talvez os irmãos já tenham visto isso, pessoas surdas que querem balbuciar algumas palavras, e eles... Não, é difícil entendê-los. Difícil entendê-los. Um desafio que todos nós temos, abrir um parênteses. Hoje, inclusive, até na escola dominical, nós aprendemos isso, que nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. 2 ouvidos e uma boca. Para ouvir mais e falar menos. É um desafio que todos nós temos. Se nós aprendermos a ouvir bem, nós vamos falar bem. Quem não fala bem é porque tem dificuldade de ouvir bem. Pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, a esposa que tem dificuldade de relacionar-se com o esposo, é porque às vezes ela tem dificuldade de ouvir bem.
O maridão, às vezes, também tem dificuldade de relacionar-se, ter um bom diálogo com a esposa, com a família, porque não escuta bem. Não tem os ouvidos afinados para ouvir bem. Não tem sabedoria para ouvir bem. Eu sempre digo que os 4 princípios da sabedoria é saber o quê? Falar, saber o quê? Ouvir, saber mais o quê? Agir e saber reagir. É os 4 princípios básicos da sabedoria. Saber ouvir, saber falar, saber agir e saber reagir. É o que é a nossa vida. Então, o grande desafio que nós temos é ouvir bem, ouvir melhor, deixar a pessoa que está falando conosco terminar o seu raciocínio. Às vezes nós não temos paciência, só está falando de você já interpela, você já corta a conversa, e às vezes a esposa diz, mas não é isso que eu queria dizer. O esposo diz, olha, não é isso que eu queria dizer, você atrapalhou a conversa. Então nós temos que saber ouvir bem, falar bem, e para vivermos bem, para nos relacionarmos bem na família, na igreja, no trabalho. Tem muita gente que fala muito e ouve pouco. Normalmente quem fala, tem até um ditado popular, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Olha que interessante. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, este surdo, este mudo aqui, ele foi completamente curado pelo Senhor Jesus para mostrar que ele era o Messias, que ele é o Messias. No capítulo 4 lá de Êxodo, no capítulo 3, Deus se revelou a Moisés, lá na sarça ardente. Vocês não lembram da sarça ardente? Deus se manifestou lá para Moisés, e no capítulo 4, Deus chamou Moisés, falou, Moisés, eu tenho uma missão exclusiva para você. Moisés falou, olha, mas é você. Não, mas eles não vão me aceitar. Vão. Não, eu não tenho autoridade para ir lá no faraó. Aí Deus fez 3 milagres na vida de Moisés. O primeiro, o cajado dele virou uma serpente, e ele fugiu da serpente, a serpente correu atrás dele, ele correu da serpente, aí Deus falou para ele, pega a serpente pela cauda, e ele pegou a serpente pela cauda, a serpente transformou-se num cajado novamente. Ele ficou impressionado, falou, olha, né? Aí depois Deus falou com ele, coloca a sua mão dentro da sua roupa, dentro da sua veste. Ele pegou a mão e colocou dentro da sua veste. Quando ele tirou a mão, sua mão estava leprosa. Aí ele assustou. Lepra nas mãos. Aí Deus falou para ele, enfia a mão de novo dentro das suas vestes. Ele enfiou a mão de novo e a mão ficou sã. Então Deus estava mostrando para Moisés que a autoridade de Deus estaria na vida dele. E ele até perguntou para Deus, quando perguntarem para mim quem que me enviou, eu vou falar o quê? Aí Deus falou o quê com Moisés? Você vai dizer para ele que eu sou o que sou, te enviou. O Deus Todo-Poderoso te enviou. Aí no último argumento de Moisés com Deus, Moisés falou para Deus, eu não sei falar. Como que eu vou falar com o faraó? Eu não sei falar. Capítulo 4, verso 10 de Êxodo. Eu não sei falar, eu tenho dificuldades. Tenho dificuldade de falar. A minha língua é pesada, eu não consigo falar. Deus falou para ele, você mesmo é que vai. Não, mas eu sou gago, eu não falo direito, eu não tenho dificuldade. E no verso 13, Deus deu uma ordem final para Moisés e falou, você tem que ir. E Moisés foi e fez grandes milagres nas mãos de Deus. Moisés, um grande líder, escreveu o Pentateuco, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Outro homem que foi chamado por Deus, também que teve dificuldades, Isaías capítulo 6, verso 8, verso 9. A Bíblia nos diz que Isaías tinha os lábios impuros.
Quando Deus chamou Isaías, Deus perguntou: a quem enviarei? A quem de ir por nós? Aí depois que Isaías teve os seus lábios purificados com uma brasa, e ele colocou-se na presença de Deus, e falou para Deus: eu vou, envia-me a mim. No capítulo 6 de Isaías, no verso 1, no verso 2, ele teve a visão do trono de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus, e ele, ai de mim que estou perecendo, porque eu vi a glória de Deus, e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, e eu vou morrer. Mas Deus mandou um anjo, pegou uma brasa, e purificou os lábios do profeta Isaías. Lábios puros. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salobra. Não pode. Não pode um pé de laranja produzir outro tipo de frutas. A fonte tem que produzir águas doces e não águas salgadas, de uma mesma fonte. Nós temos que tomar cuidado com o nosso falar. Muita gente que fala muito palavrão, misericórdia. É bem provável que Isaías era assim. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Hoje a gente vê crianças em ter idade, lá no meu bairro mesmo. Meu Deus, quando as crianças estão brincando lá, eu fico estarrecido com o tanto de palavrão que as crianças falam. E aprenderam com quem? Com o papai e com a mamãe. Às vezes hoje o papai e a mamãe ensinam os filhos a falar palavrão. A televisão ensina, a internet ensina. Às vezes o papai fala palavrão ofendendo a mamãe perto dos filhos. A mamãe, às vezes, fala palavrão, ofendendo o esposo perto dos filhos. Aí os filhos aprendem a falar palavrão, lábios impuros. Nós temos que colocar um anjo na porta dos nossos lábios, vigiar a nossa boca, aquilo que nós falamos. Muita gente que fala muita porcaria, fala muito palavrão, amaldiçoam a si mesmos. Porque as palavras de maldição lançadas, elas se voltam contra nós mesmos. Então Isaías teve a experiência de ter os lábios purificados. Outro profeta que teve os lábios purificados e também falou que não sabia falar, que era uma criança, o profeta Jeremias. No capítulo 1, no verso 5. Ele falou: olha, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar. Mas Deus chamou Jeremias, Deus escolheu Jeremias. E Deus falou para Jeremias: eu que gerei você, eu vi você no ventre da sua mãe, eu te escolhi desde o ventre. E eu vou colocar as minhas palavras nos teus lábios. E você vai falar. E você vai falar. E a graça de Deus veio sobre a vida do profeta Jeremias, e ele profetizou, ele falou segundo as palavras de Deus. Meu irmão, minha irmã, aprenda a falar segundo as palavras de Deus. Para você falar segundo as palavras de Deus, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, aprenda o vocabulário da Bíblia, aprenda o vocabulário de Deus. Trouxeram este surdo, mudo, até Jesus. E pediram para Jesus: impõe as mãos sobre ele e cure-o. As pessoas trouxeram-no e falaram: cura Jesus. Mas será que Jesus tem que fazer a coisa do nosso jeito? Será que tem que fazer do nosso jeito? As pessoas trouxeram aquele surdo mudo e deram uma ordem para Jesus aqui no capítulo 7 de Marcos. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. O que Jesus fez? Tirando-o à parte entre a multidão. Olha que coisa interessante. Tirou-o à parte da multidão.
Então a multidão queria que Jesus colocasse as mãos sobre ele e fizesse ali um espetáculo daquele milagre, fizesse daquele milagre um espetáculo, mas Jesus não fez isso. Jesus tirou a parte. Isso mostra para nós que dentro da multidão, Jesus conhece o seu coração de uma forma particular, de uma forma pessoal. Você está aqui nesta noite no meio de uma pequena multidão, mas Jesus quer tratar com você de uma forma pessoal. Jesus te ama de uma forma pessoal, de uma forma única. Jesus tirou aquele homem de dentro da multidão, porque às vezes a multidão nos atrapalha a servir a Deus. Tem muita gente que quer agradar mais a multidão do que a Deus. Tem muita gente que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É o verso que eu sempre cito aqui, João 12:43. Tem muita gente que ama mais a glória dos homens, a glória da multidão. Jesus tinha sempre uma multidão atrás dele. Às vezes querendo pão, querendo milagres. E Jesus sempre tratava alguém de uma forma específica no meio da multidão. No capítulo 5 de João, Jesus foi lá no alpendre chamado Betesda, uma grande multidão ali de pessoas doentes, e Jesus foi exclusivamente num homem que era paralítico há 38 anos. Jesus poderia ter curado todo mundo naquele alpendre? Não, mas Jesus tratou especificamente aquele homem que há 38 anos era paralítico. Alguém diz, já vi pregadores dizendo, que ele estava há 38 anos ali no tanque chamado Betesda. Outros dizem que ele era paralítico há 38 anos. Eu creio que ele nasceu paralítico e ele tinha 38 anos. Não que estivesse ali naquele lugar há 38 anos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus foi diretamente nele. Parou na frente dele e falou: você quer ser curado? Ele olhou para Jesus e falou: eu não tenho ninguém para me ajudar. Porque as águas eram movimentadas por um anjo, e quem descia primeiro naquelas águas era curado. E tinha uma multidão ali de doentes, enfermos. E Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E ele falou: o quê? Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eu sou paralítico. Eu tenho dificuldade. Quando eu tento entrar, vou me arrastando. Quando eu tento entrar no tanque, o outro desce antes de mim. E eu vou ficando para trás. Eu até penso que, se aquelas pessoas não fossem egoístas, eles poderiam ajudar uns aos outros. Hoje a competitividade humana é assim. O egoísmo impera. O egoísmo domina. Eu quero ser curado. Eu quero prevalecer. Eu quero ganhar. Eu quero. Então o egoísmo, quando há egoísmo na família, quando há egoísmo no trabalho, quando há egoísmo na igreja, atrapalha. O egoísmo atrapalha. Esse paralítico há 38 anos de João capítulo 5, ele falou: não tenho ninguém para me ajudar. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Os que são curados saem do tanque curados e vão embora. Não voltam para dar um tchau, não voltam para... Não tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus, de uma forma específica, individual, curou aquele paralítico. E o nome de Jesus foi glorificado. Então Jesus aqui, ele trata de uma forma específica com você, no meio da multidão. Jesus, ele pegou a saliva e tocou na língua deste surdo mudo. Não, primeiro Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Depois Jesus tocou a sua saliva com o dedo na língua daquele homem. Até uma forma estranha, né, de curar alguém. Por que Jesus fazia isso? Porque naquele tempo, a saliva era curativa. A saliva tinha propriedades medicinais.
tinha propriedades medicinais. Aqui no capítulo 8 de Marcos, Jesus fez isso. Lá no capítulo 9 de João, aquele cego de nascença, Jesus também fez isso. Fez um lodo com a sua saliva, colocou nos olhos daquele cego e mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé. Aí que eu ouvi um pregador dizendo, tempos atrás, por que Jesus mandou lavar no tanque de Siloé? Porque lá no tanque de Siloé estavam os fariseus, estavam os sacerdotes, estavam parte do sinédrio lá, aquele tanque, está até hoje lá em Jerusalém. É por isso que Jesus mandou, aquele cego chegou lá, e no meio dos sacerdotes, e todo mundo olhando para ele, ele lavou os olhos ali no tanque de Siloé, e de repente seus olhos foram abertos, e ele começou a enxergar perfeitamente, e glorificava Jesus. E os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, que estavam ali, falaram, o que aconteceu? Quem foi que te curou? Aí o nome de Jesus foi glorificado. O nome de Jesus foi glorificado. Agora é interessante notar, que quando Jesus curou primeiro os ouvidos, você tem que aprender primeiro a... Pelo amor de Deus, irmão, aprenda a ouvir. Minha irmã, aprenda a ouvir. Tenha paciência. Tenha paciência, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Discipline-se para você ouvir melhor, para você falar melhor. Jesus primeiro curou os ouvidos e depois a sua boca, a sua língua. E a saliva realmente ela tem funções importantíssimas na nossa saúde. Tem as glândulas, né, que produzem a saliva debaixo da língua, aqui perto da orelha, tem glândulas salivares também na garganta. E essas glândulas, essa saliva, ela faz bem para a dentição, ela faz bem para a digestão. É por isso que você tem que mastigar direito. Tem muita gente que não mastiga. Você tem tendência para triturar o alimento. E você tem saliva, a partir da hora que você vai mastigando, vai triturando os alimentos, e esse alimento vai fazendo um bolo na sua boca, e junto com a saliva, aí você engole, aí melhora a digestão. Uma dica de saúde para você, quem sabe você tem problema de digestão, porque você não mastiga direito. É que engole a comida, põe a comida na boca e vai engolindo. Ah, meu Deus, não pode fazer. Eu aprendi tempos atrás que eu tenho que mastigar pelo menos 10 vezes. Gente que não mastiga, engole a comida, vai engolindo. Aí o estômago fica em desespero. Aí a pessoa impede que a saliva faça o seu papel. E a saliva de Jesus é um santo remédio, né? Com certeza é um santo remédio. Talvez a nossa não, mas a de Jesus sim. A de Jesus sim. Tem um pastor aí que eu vi tempos atrás, ele cuspindo na boca dos irmãos, na misericórdia. O irmão vinha abrir a boca, e ele está curado. Misericórdia, olha que coisa absurda. Tem pastor aí de todo tipo que os irmãos imaginar, né? Agora um detalhe importante aqui, que quando Jesus operou este milagre, Jesus falou uma palavra que é aramaica. Jesus falou o quê? Efatá. O que é efatá? Verso 34, abre-te. Abre-te. Os ouvidos daquele homem foram abertos. A sua boca foi aberta. E ele ouvia perfeitamente. E ele falava perfeitamente. Essa palavra que é efatá em aramaico, abre-te, desata, desprenda, solte. Desprenda, solte, abre-te. E a boca daquele homem abriu, os seus ouvidos abriu, e ele falava perfeitamente. Agora só um detalhe importantíssimo que nós não podemos omitir. Antes de Jesus orar por ele, o que Jesus fez no verso 34? Vamos colocar o verso 34. O que Jesus fez? Levantando os olhos para o céu. Vamos repetir todos nós? Vamos lá? Levantando os olhos para o céu.
Olhar nos olhos, irmãos, é sintonia. Olhar nos olhos é empatia. Olhar nos olhos é comunhão. É difícil conversar com alguém que conversa com você assim, né? Mas não olha nos olhos. Tem que olhar nos olhos. Vai conversar com alguém? Olhe nos olhos. Jesus olhou para os olhos do Pai. Ele teve empatia com o Pai, sintonia com o Pai. Ele quis dar toda a glória ao Pai. Ele olhou primeiro para o Pai. Ele olhou primeiro para os olhos de Deus que estavam fitos nele. Deus estava olhando para Jesus. Mateus capítulo 3, versos 17 e 18 diz isso. Os olhos de Deus estavam sobre Jesus. Estavam sobre Jesus. Então Jesus, antes de operar este milagre, ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu. No capítulo 9 de Lucas, aqui, né? No capítulo 9 de Lucas, verso 16, antes de Jesus multiplicar os pães, o que ele fez antes de orar? Lucas capítulo 9, verso 26. Ele olhou primeiro para o céu. No capítulo 14 de Mateus, no capítulo 14, no verso 19, na primeira multiplicação dos pães, antes de multiplicar os pães, ele olhou para o céu. Olha que coisa gloriosa. Jesus em sintonia com o Pai. Colossenses capítulo 3, no verso 1, 2, Paulo diz, olhem para o céu. Olhem para o céu, dependam do céu, amem o céu, vivem em sintonia com o céu. Parem de olhar aqui para a terra. Tem muita gente que tem um olhar, né? Só fica olhando aqui para a terra. Temos que olhar para Deus, olhar para Deus, olhar para a graça de Deus, para o amor de Deus, olhar nos olhos de Deus, aleluia. Porque Deus está de olho em você, aleluia. Quando você olha para Deus, Deus já está olhando para você. Então tem muita gente que não olha para Deus, não tem sintonia com o céu. Então todos os milagres que Jesus fez, a maioria dos milagres, Jesus olhou primeiro para o céu. Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso 59, verso 60. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para onde? Ele olhou para onde? Para o céu. Estevão olhou para o céu, verso 58. Ele olhou primeiro para o céu. Ele não olhou para os seus apedrejadores. Não olhou para aqueles que estavam matando-o. Ele olhou primeiro para os céus. E ele viu os céus abertos. E ele viu Deus. E ele viu Jesus sentado à destra de Deus. E ele viu Jesus colocando-se de pé para recebê-lo. Olha que coisa gloriosa. Se ele estivesse ali devolvendo as pedradas, se ele estivesse ali com ódio no coração, revoltado contra Deus, contra todos, tem muita gente que se revolta facilmente contra Deus. Estevão estava ali sendo apedrejado, mas os seus olhos estavam no céu. Vamos aprender com Estevão. Está sendo apedrejada, olhe para o céu. Está sendo perseguida, olhe para o céu. Está tendo problemas, dificuldades, olhe para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121. O Salmo 123, verso 1, o salmista diz também, para olharmos para o céu. Salmo 123, verso 1, olhar para o céu, olhar para o céu. Então, antes do milagre acontecer, você tem que olhar para o céu. Tem muita gente que não recebe milagre porque não olham para o céu primeiro. Tem que olhar para o céu primeiro. Tem que glorificar a Deus primeiro. Glorificar a Deus primeiro. No capítulo 11 do Evangelho de João, no verso 41, 42, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, antes de ressuscitar a Lázaro, ele olhou para o
interessante o que ele falou, o que Jesus falou. Antes de orar, vamos colocar. Antes ele olhou para o céu e fez a oração. Olhando para o céu, ele falou para Deus: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que coisa gloriosa. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei. Eu tenho certeza que o Senhor já me ouviu. Quando você olha para o céu, o milagre já está determinado, já está consumado no céu primeiro. E depois aqui na terra. Está entendendo? Então Jesus, quando ele olhou para o céu, ele orou e disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quer receber milagre? Quer ter uma comunhão com Deus? Olhe primeiro para o céu. Olhe primeiro para o céu. Jesus olhou para o céu, João 11. Capítulo 11, verso 41, 42. Jesus primeiro olhou para o céu e falou: Lázaro, saia do sepulcro. E Lázaro saiu depois de 4 dias no sepulcro. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender a olhar para o céu. Eu preciso olhar para o céu. Vamos falar todos nós? Vamos lá? Eu preciso olhar para o céu. Vamos falar de novo? Eu preciso olhar para o céu. Não ande de cabeça baixa, olhando aqui para a terra, para este mundo. Não, olhe para o céu. Jesus olhou para o céu e falou: abre-te. E os ouvidos do surdo se abriram. A boca do surdo se abriu. E ele ouvia perfeitamente. E ele falava perfeitamente. Um milagre tremendo que Jesus falou. Então, quando que Jesus operou? Quando Jesus fala, abre-te, o milagre acontece. O milagre acontece. Isaías capítulo 35, verso 5. Isaías profetizando a respeito de Jesus. Jesus veio para dar liberdade. Jesus veio para curar, para libertar os cativos. Jesus veio para libertar. Jesus veio para falar, abre-te. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Isaías profetizou a respeito da vinda do Senhor Jesus. Jesus viria para dar liberdade aos cativos. Jesus viria para determinar, abre-te. E a porta se abriria, o milagre aconteceria. Lucas capítulo 4, verso 17 e 18. Jesus lá na sinagoga em Nazaré, ele pregou o livro de Isaías, leu o capítulo 61, ficou todo mundo olhando para ele. Lucas capítulo 18, 19. Jesus, hoje cumpriu-se esta profecia. Hoje cumpriu-se esta profecia. Eu vim para que aqueles que estão cegos possam ver, os que estão surdos possam ouvir, os que são mudos possam falar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero que esta palavra fique no seu coração nesta noite. Peçamos a Deus para ouvir melhor. Peçamos a Deus para falar melhor. Meu irmão, minha irmã, se discipline. Você não pode falar o que você quer. O irmão não pode falar o que quer. A irmã não pode falar o que quer. Não tem essa não. Quando eu vi, eu já falei. Não, senhor. Não, senhor. Discipline-se. Peça sabedoria a Deus. Peça a graça de Deus. Senhor, me ajuda a ouvir melhor para que eu possa falar melhor. Nós aprendemos nesta noite que Jesus trata conosco de uma forma especial. Jesus te conhece de uma forma peculiar. Ele te conhece. Ele sabe da sua vida, do seu coração. Ele te conhece. Aprendemos também que temos que olhar para o céu. Vamos olhar para o céu. Porque do céu vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos aprender a olhar para o céu.
Quando você olha para o céu, Deus determina o milagre. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas antes ele olhou para o céu. E Jesus orou como? Pai, eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu sei. Eu tenho certeza. Porque eu estou olhando para o céu. Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Efatá. Abre-te. Jesus nesta noite quer desatar, quer desprender. Jesus quer abrir. Apocalipse capítulo 3, verso 8. O Senhor Jesus diz que a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Quando Jesus diz abre-te, a porta tem que se abrir. O milagre tem que acontecer. O milagre tem que acontecer. E eu quero orar por você. Quem sabe tem alguma área da sua vida que está precisando de libertação nesta noite. Quem sabe tem alguma área da sua vida que está aprisionada, amarrada, está preso. Os grilhões têm prendido você, mas Jesus nesta noite está dizendo para você, efatá, abre-te, efatá. Jesus quer determinar o efatá na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Efatá na sua saúde. Efatá, abre-te. Enfermidade vai embora, doença vai embora, abre-te. É a ordem de Jesus nesta noite. E Jesus te ama. E Ele está falando agora ao seu coração de uma forma peculiar. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Se tem alguma área da sua vida que está trancada, fechada, amarrada, Jesus veio para libertar. Isaías 61, verso 1 e 2. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para dizer, efatá, abre-te. Então de olhos fechados vamos orar. Se tem alguma área da sua vida que precisa ser aberta, que precisa de libertação, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. E Jesus vai abrir a porta para você. Jesus vai operar milagres na sua vida. Jesus está presente e Ele está tratando com você de uma forma peculiar, de uma forma pessoal. Meu filho, eu te conheço. Minha filha, eu te conheço. E eu quero operar milagres na sua vida nesta noite. Eu quero operar milagres. O efatá do Senhor Jesus vai se manifestar na sua vida nesta hora. O efatá do Senhor Jesus. Abre-te, abre-te. Abre-te, e as portas vão se abrir, e milagres vão acontecer na sua vida, porque é Jesus que está falando, é Jesus. Ele deu uma ordem quase que no mundo espiritual, não foi exclusivamente para este homem de Decápolis. O homem de Decápolis, a experiência dele foi ouvir, foi falar. Mas o abre-te de Jesus está ressoando ainda hoje. Ainda hoje, 2000 anos depois, Jesus está dizendo ainda, abre-te, abre as portas, abre-te. Então vamos orar. Feche os seus olhos, toda a igreja agora, de olhos fechados. Você que está aqui à frente, qual área da sua vida que precisa ser destravada? Qual área da sua vida que precisa ser aberta? Nós vamos orar agora e um milagre vai acontecer, porque Jesus está tratando com você de uma forma toda especial. Então de olhos fechados vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra ministrada nesta noite possa se cumprir na vida da Tua igreja, que possamos ter sabedoria no falar, no ouvir, no falar, no agir e no reagir, que possamos ter sabedoria nos nossos relacionamentos, que possamos ter os olhos no céu, porque do céu, do Senhor,
vem o nosso socorro. E nós aprendemos também nesta noite que o Senhor trata conosco de uma forma toda especial. Trata agora com o teu filho, com a tua filha que está aqui na tua presença. Contempla agora o teu filho, Jesus. Contempla agora a tua filha. E o efatá do Senhor agora se cumpra agora em cada coração. Abre-te agora, Jesus, liberta agora, abre as portas agora, opera milagres agora na vida espiritual. Liberta o teu filho agora no ministério, na tua obra, Jesus amado. Liberta agora na vida familiar, na vida conjugal, na vida sentimental. Jesus amado, quebra agora todas as barreiras, todo embaraço do inimigo, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Liberta o teu filho agora, a tua filha, na vida sentimental, na vida profissional, na saúde agora. Esta doença que está prendendo, amarrando, nós mandamos embora agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, Pai. Dá vitórias agora para o teu filho, dá vitórias agora para a tua filha, dá vitórias agora para a tua igreja. Eu profetizo agora o efatá do Senhor na vida desta igreja. Abra a janela dos céus, abra as portas, glorifica, Pai, o teu nome, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Eu profetizo agora o efatá do Senhor sobre a vida dos nossos visitantes nesta noite. Jesus, abra as portas, abra a janela dos céus, dá libertação agora e opera milagres agora. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, guardados, abençoados pelo Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que as consolações eternas do Espírito Santo prevaleça e permaneça sobre a vida da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Você vai cumprimentar o seu irmão com um efatá. Pega na mão do seu irmão e diga: efatá. Diga agora: o efatá do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Efatá, 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 efatá. Aleluia.